As relações que existem entre Brasil e outros países. Quais são os princípios que regem essas relações internacionais? Há vários princípios. Um desses princípios é o princípio da independência. O Brasil é um país independente. Aliás, essa independência, que é uma das consequências, um dos elementos da soberania. Lembra disso? Se o Brasil é um país soberano, significa que internacionalmente ele é independente e internamente ele é supremo. Então, o princípio da independência. Mas há outros também, além do princípio da independência, há muitos outros. Você encontra, por exemplo, o princípio da prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos significa que, havendo conflitos entre, de um lado, direitos fundamentais, e do outro lado, interesses econômicos, políticos, financeiros, a Constituição brasileira já deu a preferência. E ela disse, prevalecem os direitos humanos. Então, se o Brasil entra em conflito com algum outro país, e de um lado direitos humanos, do outro lado outros interesses, devem prevalecer os direitos humanos, diz o artigo 4º da Constituição. Há outros princípios também que regem as relações internacionais. Por exemplo, princípio da igualdade entre os Estados. Igualdade entre os Estados, sejam eles mais ricos ou mais pobres. Igualdade de tratamento entre os Estados. Também o princípio da não intervenção. O Brasil é contrário à intervenção de um país em outro. O Brasil é contrário à intervenção. Não intervenção é o princípio. Outro princípio constitucional aqui importante, além da não intervenção, o princípio de que cada povo é dono de seu próprio destino. É o princípio da autodeterminação dos povos. Cada povo é dono de seu nariz. Cada povo é dono de seu destino. E o Brasil não vai jamais interferir na vontade de outra nação, na vontade de outro povo. Outros princípios que são correlatos, veja só. A defesa da paz. A defesa da paz, o Brasil é contrário à guerra. A guerra só vai ser declarada em última hipótese. Defesa da paz é o princípio. E, de certa forma, correlato a esse princípio, temos outro princípio da solução pacífica dos conflitos. Solução pacífica das controvérsias. Havendo conflito entre Brasil e outro país, qualquer tipo de conflito, ele deve ser solucionado de forma pacífica. E só em último caso é que deve ser declarada a guerra. Temos também, meus amigos, um tratamento rigoroso dado ao terrorismo e ao racismo. Terrorismo e racismo, eles são tratados de forma rigorosa pela nossa Constituição. Esse é um outro princípio que rege as relações internacionais. Tem mais um que é alvo de bastante polêmica. A concessão de asilo político. Concessão de asilo político. O Brasil prevê na sua Constituição, no artigo 4º da Constituição, a possibilidade de concessão de asilo político para aqueles que são perseguidos politicamente em seus países. E para terminar o artigo 4º, temos uma meta, um compromisso, lá no parágrafo único. Esse compromisso, previsto no artigo 4º, parágrafo único, diz que o Brasil ele vai buscar a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Exatamente. Formar paulatinamente e cada vez mais uma comunidade latino-americana de nações. Veja que o Mercosul, de certa forma, é um caminho nessa direção. O Mercosul é um grande passo em direção a essa formação da comunidade latino-americana de nações. Mas é claro que esse artigo 4º, parágrafo único, ao fixar essa meta, não produz todos os efeitos práticos hoje. É uma norma constitucional também programática, que também precisa de um programa de atuação estatal. Ou seja, meus amigos, dessa maneira, falamos sobre os 4 artigos primeiros da nossa Constituição. Falamos do artigo 1º, o artigo que, dentre outros assuntos, fala dos fundamentos da República. Falamos do artigo 2º, o artigo 2º que fala da separação dos poderes, riquíssimo artigo 2º, que fala da relação independente e harmônica entre os 3 poderes.
Falamos do artigo 3º. O artigo 3º que fala dos objetivos da República, ou seja, o que quer o Brasil. Lembrando que esse dispositivo é uma norma programática, uma norma que produz poucos efeitos, é de eficácia limitada. E falamos do artigo 4º, aquele artigo que fala dos princípios que regem as relações internacionais. Agora, vamos para o segundo bloco do programa de hoje. Aquele bloco no qual alunos de todo o Brasil podem fazer as suas perguntas. Vamos a esse bloco? Então vamos a ele. Pergunte ao professor. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Chegamos agora, nesse instante, ao segundo bloco do programa de hoje. O bloco denominado Pergunte ao Professor. Nesse bloco, alunos de todo o Brasil podem fazer as suas perguntas sobre o tema do programa de hoje. No caso, sobre os princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil. Mas saiba que você também pode participar do nosso programa Prova Final. Basta mandar a sua mensagem eletrônica para o e-mail provafinal@lfg.com.br. Esperamos o seu e-mail, esperamos a sua participação. Vamos à primeira pergunta do programa de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, como se classifica a democracia brasileira? Bem, a democracia brasileira é uma mistura de democracia direta com democracia indireta. Isso porque o Brasil não é apenas e tão somente uma democracia direta. Não poderia ser pela dimensão continental que nós temos. Democracia direta é aquela em que o povo toma as suas decisões diretamente. Não, o Brasil não é assim. Democracia indireta é aquela em que o povo toma as suas decisões, o povo decide, por meio de seus representantes devidamente eleitos. Mas não é só assim que acontece no Brasil. Normalmente é assim, mas não apenas. A democracia brasileira é classificada como semidireta. Democracia brasileira é semidireta. Por quê? Porque, via de regra, é uma democracia indireta ou participativa, ou seja, via de regra, a democracia brasileira é uma democracia na qual o povo decide, mas por meio de seus representantes eleitos. Então são os deputados, os senadores, as pessoas que o povo elegeu que tomarão as decisões em nome do povo. Essa é a regra. Mas há no Brasil casos, hipóteses de democracia direta, em que o povo toma suas decisões diretamente. Isso acontece. Acontece, por exemplo, no plebiscito e no referendo. E veja que tanto o plebiscito quanto o referendo já aconteceram no Brasil. Tanto o plebiscito quanto o referendo. Ambos são modalidades de consulta popular. Tanto no plebiscito quanto no referendo, o povo vai ser consultado, vai ser perguntado sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. A diferença é que no plebiscito a pergunta é anterior. Primeiro pergunta, para depois fazer a lei ou ato administrativo. No referendo é o contrário. Primeiro faz a lei ou ato administrativo e depois pergunta para o povo se gostou, se não gostou. Então nós temos no Brasil plebiscito e referendo. São ambos convocados pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 15 da Constituição. Além disso, temos a ação popular. Ação popular é a possibilidade de qualquer cidadão, pessoa no gozo dos seus direitos políticos, de ajuizar uma ação para evitar ou reparar lesão ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, à moralidade administrativa. Então, a ação popular, um importante exemplo também dessa possibilidade que o povo tem de democracia direta. Ah, mas é muito importante. E recentemente isso se tornou ainda mais importante graças à lei da ficha limpa. Eu estou falando da iniciativa popular. A possibilidade que o povo tem de fazer o projeto de lei. Claro, desde que preenchidos os requisitos constitucionais. Para o povo fazer um projeto de lei